Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Louvo a Deus por estar aqui mais uma vez. Me sinto feliz por estar aqui junto com os irmãos, sabendo que é o Senhor que provê todas as coisas na nossa vida e as oportunidades. Louvo a Deus pela vida desta igreja e estou acompanhada do meu esposo, né? A sexta-feira não é diferente das outras, né? Mas a sexta-feira sempre é cansativo, né? Mas nós estamos aqui, né, com a graça e a misericórdia do Senhor. Chegamos um pouco atrasados por conta do trabalho, mas nós estamos aqui para servir ao Senhor. Amém? Convido você para abrir a palavra do Senhor nesta noite, no Evangelho de Lucas. Capítulo 6, versos de número 43 ao 45. Todos encontraram? Se coloque de pé, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhe figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Pode se assentar, por gentileza. O irmão já orou e nós cremos que o Senhor está conosco neste lugar. Não é uma palavra fácil. É bem verdade que durante todos esses dias, desde quando o pastor Daniel nos fez o convite, e nós somos seres humanos, e muitas das vezes nós queremos ter domínio de algo que a gente já tem um controle, que a gente saiba falar. Mas quando a gente ora ao Senhor e pede a Deus uma palavra, a gente é conduzido por aquilo que o Senhor quer, não por aquilo que está dentro da nossa capacidade humana. E orando e pedindo ao Senhor que trouxesse ao meu coração uma palavra que me saltasse os olhos, mas que primeiro cortasse para dentro, falasse ao meu coração, para que hoje eu pudesse estar aqui transmitindo a palavra do Senhor. E durante toda essa semana, durante esses dias, essa palavra tem remoído muito ao meu coração. E eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que eu aprendi com o Senhor durante esta semana. Amém? Nós já sabíamos que todo o ministério de Jesus era baseado no ensino, na pregação e na cura dos enfermos. Isso está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35. E em muito desses ensinos, nós vamos ver Jesus falando por parábolas. E muitas vezes, inúmeras vezes, nós vamos ver Jesus falando por parábolas. E tinha uma finalidade porque Jesus falava por parábolas. É uma forma de um exercício, vamos dizer assim, para contextualizar uma forma de facilitar o ensino que ele tem a nos oferecer. Então, a parábola nada mais é do que uma ilustração, uma narrativa que se vale de um acontecimento comum do cotidiano para ilustrar um princípio espiritual. Jesus usava as parábolas com dois objetivos. Primeiro, esclarecer verdades espirituais para algumas pessoas. Segunda, tornar indesculpáveis outras pessoas em virtude da simplicidade com a qual a verdade é exposta por meio da parábola. Então, existem dois objetivos por meio da parábola: esclarecer para alguns
e endurecer e tornar indesculpáveis para outras. E nós vamos ver que a multidão, inúmeras vezes, ela ficava admirada com o ensino de Jesus. Olhava para Jesus e dizia: esse homem é admirável. O que ele fala é impressionante. Porque Jesus tinha o dom da palavra. Ele sabia usar as palavras. Ele era o mestre. E ele sabia. E no meio daquilo que ele discursava, ele também fazia perguntas. E inúmeras vezes Jesus usava as parábolas a ponto dos seus discípulos chegarem para ele e dizer: explica para nós essa parábola. A limitação de não compreender está em nós, não em Jesus. Nós é que muitas vezes não compreendemos e nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que possa esclarecer para nós, trazer entendimento, para que a gente possa compreender a palavra de Deus. E quando nós lemos esses versículos, parece que Jesus está falando como se ele quisesse falar de reforma agrária, né? Falando de árvore, de campo, de fruto. O que Jesus de fato está querendo falar por meio dessa parábola? Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê fruto bom. Parece que Jesus estava falando apenas de árvores. Mas no fundo, Jesus queria trazer um ensinamento para os seus discípulos, como Ele quer trazer para nós nessa noite. Um ensino sobre a vida cristã. Quando fazemos a leitura desse texto, à primeira vista, parece que Jesus está preso a uma situação. E, na verdade, não é isso. Cada árvore produz o fruto que está de acordo com a sua natureza. No que diz respeito a nós, seres humanos, o fruto nada mais é do que o resultado da árvore. O fruto de cada pessoa é aquilo que ela produz. Suas atitudes, suas palavras, seus pensamentos. Os versículos que nós lemos diz respeito à nossa vida em bons e em maus momentos. Esses bons e esses maus momentos devem estar comprometidos em revelar quem nós somos. Porque nós sabemos que nós temos a semente do pecado no nosso coração. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Mas em alguns momentos nós somos bons e em outros momentos a gente revela que nós não somos bons. Nós somos maus. Nós não trazemos algo bom na nossa natureza. Em muitas vezes, em muitos momentos, nós buscamos responsabilizar a tudo e a todos para justificar as nossas ações. O problema nosso é o que aconteceu lá desde o Jardim do Éden. Quando houve o pecado, Adão responsabilizou Eva pelo pecado, a culpa, e esse é o problema nosso. Nós estamos sempre responsabilizando as pessoas pelas nossas ações, pelo nosso pecado, por aquilo que nós fazemos. E quando Jesus fala da árvore, dos seus frutos, está falando daquilo que é próprio do nosso coração. Está falando do fruto que é produzido do nosso coração. E nós estamos sempre responsabilizando o outro, as circunstâncias, as pessoas, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós falamos. É comum nós convivermos com pessoas que dizem assim: eu estou, mas eu não sou assim. E nós precisamos entender que nós somos fruto daquilo que nós falamos. Amém? E Jesus vem com essa palavra e conflita tudo a respeito de que nós somos bons e maus.
dizendo que o homem tira do seu interior, do coração, o bem e o mal, da mesma forma como ele falou em outra passagem. Gostaria que você abrisse aí em Mateus 15, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Jesus vai dizer o que está no interior do coração do homem. Os irmãos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 11. Versículo 18, melhor dizendo. Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O que Jesus estava falando é que tudo que sai da nossa boca sai do nosso coração. E nós estamos sempre responsabilizando os outros pelas medidas impróprias, pelas iras, pelos xingamentos, pelas revoltas, pelas grosserias, pelas nossas relações destemperadas, pelas nossas falas impróprias. Nós estamos sempre responsabilizando o outro e nunca assumimos que isso é o que o nosso coração produz. E às vezes nós temos um silêncio que não era para ser. Muitas vezes falamos de forma desacelerada, não colocamos um limite onde nós falamos. E todas essas medidas, elas são prejudiciais à nossa vida. E é isso que Jesus está falando. Que tudo que sai do nosso coração, de tudo aquilo que a gente fala sem pensar, sem refletir, tudo isso prejudica a nossa vida. E Jesus olha para cada um de nós e diz assim: olhe para o seu coração. Examine o seu coração. Pare de se envolver com a mania de querer culpar os outros pelas suas ações. Pare de culpar os outros pelas suas ações. Examine o seu coração. Nós culpamos muitos outros por aquilo que nós fazemos. Nós mulheres sofremos de um mal. Quando nós estamos naquele dia de TPM, né? Bem conhecida de todas nós. E quando nós estamos naquele dia, a gente acaba que respondendo mal, a gente acaba que tendo uma atitude e a gente diz que a culpa é da TPM. A culpa é da TPM. Ela que me deixa desorganizada. Eu estou assim porque meus hormônios estão à flor da pele. A gente tem que culpar alguém, porque a gente não quer assumir que nós somos assim. Jesus discorre muito isso sobre essa questão de fruto. Gostaria que você abrisse também lá em Mateus. Segue só um pouquinho mais para frente. Mateus, capítulo 23. Mateus 23, versículo 25 a 26. Você é o que você é, você fala o que você faz, porque o seu coração produz esse fruto. Você expressa a sua irritação, se está zangado, sensível demais, e nós estamos vivendo assim e queremos responsabilizar o outro. Mas Jesus, ele aprofunda sobre isso, falando do fruto de quem nós somos, chamando a atenção para o que está escrito no Evangelho de Mateus. No
capítulo 23, versículo 25 e 26, quando ele diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas este por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Jesus chama a atenção dos fariseus, porque ele dava muita importância à aparência. Eles davam muita importância ao exterior. E Jesus chama a atenção deles para dizer assim: vocês precisam se preocupar com o interior. É com o interior de vocês que vocês devam se preocupar. E ele discorre sobre essa questão e traz várias advertências aos fariseus. O seu interior está cheio de rapina e de maldade. Limpai primeiro o interior. Dediquem atenção às condições externas do seu coração. Nós precisamos nos olhar no espelho e nos olhar e nos ver e nos avaliar o que fazemos, investigar nós mesmos, avaliar nossas ações e conflitar. É isso que Jesus faz com os fariseus, chamando a atenção deles: olhai não para a aparência. Não para a aparência. Olhe para o interior de vocês. Para o fruto que vocês estão produzindo. O que está saindo da boca de vocês. Vocês se preocupam muito com a aparência. Se preocupam muito com o externo, com o que está de fora. Se preocupem com o interior de vocês. É isso que Jesus chama a nossa atenção. Para que a gente se preocupe com a nossa vida interior. E paremos de responsabilizar os outros por aquilo que eu falo. Porque eu sou conhecida por aquilo que eu falo. Pelas minhas ações é que nós somos conhecidos. A árvore. Alguns irmãos aqui que são agricultores, me ajudem aí. Um pé de laranja, um pé de limão, a tangerina, as árvores se parecem. Não dá para dizer de que fruto é porque as folhas se parecem. Nós só vamos distinguir a árvore quando ela der o fruto. Se é tangerina, se é limão ou se é laranja. O que Jesus chama a nossa atenção nessa noite é que nós deixemos de olhar para a aparência, querer se importar tanto com a aparência e nos preocupar com o fruto que nós estamos dando. Com o fruto que nós estamos produzindo. E ele vai nos conflitar dizendo: ó, você é o que é. Você é o que você fala. Você é o que você faz. E isso nos quebra. Isso faz a gente pensar sobre o que nós estamos sendo na nossa casa, no nosso trabalho, com as pessoas que nós estamos convivendo. Porque as pessoas nos conhecem não é pela copa da árvore, pela nossa folhagem, pela nossa aparência. É o que falamos. É as nossas ações que revelam quem somos de verdade. O que nós somos. Não importa a aparência de bom moço, de boa menina, de boa cristã, se nas minhas vivências diárias eu não revelo Cristo. Amém? E nós precisamos nos olhar no espelho. Esse exercício precisa ser feito diariamente. Se olhar no espelho, se avaliar, se examinar e perceber os tipos de sentimentos que estão no nosso coração. A ira é uma coisa que muitos de nós temos no nosso coração. E lidar com a ira, lidar com a raiva, não é fácil. Porque por qualquer coisa, a gente se ira.
E nós vamos ver que a ira, quando ela vem com aquela força que a gente põe uma força nas nossas palavras, né? A gente fere, a gente machuca. E nós falamos muito com o outro, quando nós estamos irados, né? Agora imagine se o que nós estivéssemos falando, a gente se olhasse no espelho e falasse para nós mesmos. Falássemos para nós mesmos. Os irmãos estão entendendo? Amém? Dá um sinal de amém aí. Né? Porque é difícil admitir certos sentimentos. É difícil reconhecer quando nós nos iramos, quando iramos com o filho, quando iramos com o marido, quando iramos com pessoas. É difícil reconhecer. Mas eu precisei, irmãos, também reconhecer isso em mim. Precisei reconhecer em um momento da minha vida que a ira abriga o meu coração. E que eu não posso deixar ser dominada pela ira. Nós vamos ver exemplo do próprio Jesus em momentos que ele está lá no templo, que ele pega o chicote, ele se irou, mas ele não deixou aquilo descer. E nós, seres humanos, nós temos uma tendência muito grande de tornar as coisas, passar dos limites, vamos dizer assim, né? A gente passa dos limites. E Jesus chama a nossa atenção para dizer assim, ó, olhe cada um para o seu coração. Pare de culpar o outro. Pare de jogar responsabilidade sobre o outro. Ah, mas eu falei isso porque o outro. Para com isso. Vamos deixar essa mania de querer responsabilizar o outro. E vamos nos avaliar. Vamos nos olhar no espelho. Vamos nos conflitar. E permitir que o Espírito Santo nos convença do fruto que está saindo dos nossos lábios. Amém? E Jesus vai conflitar os fariseus dizendo, vocês dão muito valor à aparência. O exterior, vocês dão muito valor a isso. Mas se preocupem com o interior do coração de vocês. E quando eu estava lendo tudo isso, meditando, eu falei, Senhor, qual era a orientação do Senhor então para nós? O que o Senhor nos orienta então? Já enxerguei meu pecado, há pecados em meu coração que eu preciso levar a Ti, me arrepender. O que eu faço, Senhor, depois de tudo isso? E a orientação de Deus para nós nessa noite é: dedique atenção interna ao seu coração. Dedique uma atenção. Estou aqui, você está daí. Permita o Espírito Santo te convencer. Permita ao Espírito Santo do Senhor nesta noite trazer à sua mente, ao seu coração, aonde nós precisamos de uma mudança na nossa vida. Quando nos olhamos no espelho, vou falar de novo, o espelho reflete a nossa imagem. Quando nos olhamos no espelho, nós nos avaliamos e começamos a esquadrinhar as realidades interiores de cada um de nós. Quando nos preocupamos com o fruto que brota daqui de dentro, começamos a avaliar e a medir se o fruto é bom ou se o fruto é ruim. Quando nós nos avaliamos, nos examinamos, nós podemos dizer se o fruto que está saindo daqui é bom ou se é ruim. E é uma avaliação que a gente precisa fazer. Só eu e você podemos fazer essa avaliação. Parar diante do espelho e se examinar. Se o fruto que eu estou dando glorifica a Deus,
ou se o fruto está causando tristeza. Se o fruto alegra aqueles que estão à minha volta, glorifica a Deus, ou eu estou entristecendo ao Senhor e aqueles que me cercam. Será que eu estou sendo vista como alguém que realmente diz professar uma fé? Ou estou sendo visto como alguém que diz professar uma fé, mas a boca fala outra coisa, não condiz com a fé que prega? E eu gostaria de fazer algumas perguntas. Responda para você mesmo. Quais são os seus frutos? Quais são os frutos que você tem dado? João Batista, quando ele pregava, que ele estava anunciando o evangelho do reino, ele chamava o povo ao arrependimento. Convidava o povo a se arrepender. Mas João Batista estendeu uma coisa de forma mais profunda. Ele só não ficou no campo do arrependimento. Mas ele disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque em momentos na nossa vida nós vamos errar. Nós vamos falar o que não deve. Nós vamos passar do limite. Nós vamos proferir algumas coisas. E a gente vai parar e vai refletir, vai dizer: oh, eu pisei na bola, eu não deveria ter dito. Mas muitas das nossas ações, às vezes, são recorrentes. A gente pede perdão hoje, a gente reconhece. Mas, passado alguns dias, nós estamos voltando ao erro. Nós estamos cometendo os mesmos erros. E o que é que nós precisamos fazer? Pedir ao Senhor para nos convencer do pecado, reconhecer e pedir a Ele que preencha o nosso coração com a palavra dEle, como o apóstolo Paulo disse, que a palavra de Deus habite em vós ricamente. Para que quando nós estivermos diante de ações conflitantes, talvez você diga assim: irmã Aline, a irmã não sabe a esposa que eu tenho em casa, o marido que eu tenho em casa, o filho que eu tenho em casa, meu patrão, a irmã não conhece. Não importa. Isso não pode servir de justificativa para nós produzirmos frutos maus. O que nós precisamos é nos humilhar diante do Senhor. É reconhecer o fruto que nós estamos produzindo. O que nós precisamos é reconhecer e nos avaliar e dizer: esse fruto que eu estou produzindo glorifica a Deus? Deus está sendo glorificado na minha vida? Deus está sendo glorificado no meu lar? Eu vou ficar tendo atitudes grosseiras, atitudes, de falatórios que machuquem, eu vou ficar sempre, mas eu falo assim: ah, pastor, chega aqui, abre o coração, pastor Daniel, oh, pastor, eu estou vivendo assim, porque a mulher, pastor, a minha mulher é atribulada. Ah, pastor, meu esposo é atribulado. Eu acabo falando porque ela me deixa fora de sério, ela me deixa nervoso. E a gente vai estar sempre atribuindo ao outro. Sempre atribuindo ao outro. A gente nunca se reconhece. A gente nunca vê que o problema está em nós. É interessante que no discurso de Jesus, Jesus não fala do outro. Jesus está falando de nós. Da gente se avaliar. Da gente olhar para a gente. Para o fruto que nós estamos produzindo. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos convencer de verdades que só Ele pode nos convencer. Então, o que fazer diante das circunstâncias? Se humilhar. Se humilhar. Orar e clamar e pedir a Deus: Senhor, eu só não quero apenas me arrepender. Arrependido eu já estou, mas eu quero mudar. Se eu sou grosseiro com minhas palavras, com minha esposa, com meu filho, eu quero mudar. E de que forma?
a gente pode vencer preenchendo o nosso coração com a palavra de Deus. Para que na hora que diante do problema, diante da dificuldade, o meu coração seja preenchido pela palavra de Deus. A palavra de Deus precisa habitar dentro de nós ricamente. É isso que Paulo diz, que a palavra de Deus habite em vós ricamente. A palavra de Deus habite em nós ricamente. Não está falando de um pouquinho, não está falando de alguns momentos, está dizendo que a palavra de Deus habite em vós ricamente. A palavra de Deus ocupe a nossa mente, o nosso coração, para que diante dos problemas, diante da dificuldade, o meu coração salte com a palavra de Deus e eu saiba responder às afrontas, eu saiba responder. Eu saiba falar com o outro, falar com minha esposa, falar com meu esposo, falar com o filho. Olhar para dentro de si e dizer: Senhor, eu sou um miserável pecador e preciso da misericórdia do Senhor na minha vida. Peça ao Senhor preencher o seu coração com a palavra dEle e, sobretudo, peça ao Espírito Santo para lhe convencer. Peça ao Espírito Santo para lhe convencer. Essa ação é do Espírito Santo. Já temos a palavra, agora peça ao Espírito Santo, me convença dessa verdade. Me convença. Me convença dessa verdade. Que a palavra de Deus habite em nós ricamente, para que você reaja com mansidão, reaja como alguém que tem e que foi enriquecido com a palavra de Deus. Enriqueça o seu coração com a palavra de Deus, para que você reaja com temperança, com mansidão, com longanimidade. Se tivermos a palavra de Deus dentro de nós, ela surtirá efeito no nosso coração, vai gerar em nós mudança de comportamento, mudança de atitude. Porque o Evangelho faz isso, a palavra de Deus faz isso. Mas a palavra precisa habitar em nós. Ela precisa habitar em nós. Reaja com mansidão. Reaja como alguém que tem a palavra de Deus, para que você não seja conduzido pelas obras da carne, para que você não seja conduzido pela sua natureza caída. Não seja conduzido pela sua natureza caída. Seja conduzido pela palavra de Deus, seja conduzida pelo Senhor. Deixe o Espírito Santo trabalhar, meu irmão, minha irmã, no seu coração. Deixe o Senhor conduzir sua vida. No seu matrimônio, deixa Deus conduzir. Ame a sua esposa, ame seu esposo, mas segundo a orientação da palavra de Deus. Se o seu casamento está em dificuldade, sua vida financeira em dificuldade, ou problema no seu trabalho, pare de culpar os outros, volte-se para si, pergunte: Senhor, o problema sou eu? Porque o problema está em nós. Nós é que temos a mania de responsabilizar os outros, o mundo, a circunstância, em tudo à nossa volta. Mas nós não podemos esquecer que o pecado habita em nós. Que não sejamos conduzidos pelas obras da carne, pela gritaria, pelas ofensas. E que não sejamos conduzidos pelo adversário da nossa alma. Nós fomos chamados, irmãos, para sermos servos, árvores frutíferas, para que possamos tirar coisas boas do nosso coração. Olha o que o texto diz: o homem bom
do bom tesouro do coração tira o bem. E o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se a palavra de Deus não habita ricamente no nosso coração, nós só vamos proferir palavras, ações de alguém que não foi transformado pelo Evangelho. Quando nossas palavras e ações sejam testemunho vivo do trabalhar de Deus em nós. As nossas palavras precisam ser um testemunho vivo de que Cristo trabalha em nós. Vamos errar? Vamos. Mas é diferente de errar e permanecer no erro. Nós vamos errar, mas nós vamos reconhecer, vamos nos humilhar diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia. Eu quero ser um testemunho vivo na minha casa, no trato com meu esposo, com meu marido, onde eu trabalho. Eu quero ser reconhecido como alguém que serve ao Senhor pelas minhas ações, pela minha fala. Amém? Que nossas palavras sejam um testemunho, produzindo bons frutos que glorifiquem ao nosso Deus. Glorificar a Deus na nossa vida, por meio das nossas ações e por meio da nossa fala. Nós precisamos glorificar a Deus. Pastor Davi sempre fala lá na igreja, toda uma vida para a glória de Deus. Todas as áreas da nossa vida precisam glorificar a Deus. Todas, não são algumas. São todas as áreas da nossa vida que precisa glorificar a Deus. Em que Deus precisa ser glorificado através de nós. Que sejamos reconhecidos como aqueles que dão testemunho de uma vida transformada. De que o Evangelho de fato nos alcançou. Que de fato o Evangelho transformou a nossa vida. E Deus é glorificado através de nós, como nós damos testemunho de uma vida transformada. Nós precisamos produzir frutos. Nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento dentro da nossa casa. Precisamos rever a nossa forma de tratar a esposa, o esposo, o filho. Precisamos rever a nossa maneira de lidar com as pessoas do nosso trabalho. Precisamos nos olhar diante do espelho e dizer, Senhor, me conflita. Onde eu estou errando? Estou tropeçando nas minhas palavras? É nas minhas ações? Corrige-me, Senhor. Corrige-me. E Deus, irmãos, Ele é misericordioso. Ele nos corrige com amor. Porque nós não somos bastardos, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos. Enquanto eu e você estivermos compreendendo a palavra de Deus, e deixar ela descer ao nosso coração, e Senhor, me corrige, compreender a palavra do Senhor, o Senhor vai estar sempre nos corrigindo com amor. Se você compreendeu a palavra de Deus e diz, Senhor, eu quero viver uma vida que glorifique o Teu nome. Eu não sei, meu irmão, o que você viveu nesse dia. Eu não sei qual foi a relação sua com tua esposa nesse dia, com teu filho, com teu marido. Eu não sei como tem sido as relações de vocês até aqui. Mas quem sabe nessa noite o Senhor está abrindo os seus olhos, o seu entendimento, dizendo, ó, se avalie. Chegou até aqui, se avalie. O que precisa mudar? Olhe cada um para o seu coração. Não se apresente diante de Deus, Senhor, mas eu estou nessa condição porque o Senhor sabe, né? A mulher que o Senhor me deu, ela não colabora. Não é esse tipo de oração, irmãos, que Deus quer ouvir de nós.
Não é esse tipo de oração que a gente vai se apresentar diante de Deus dizendo: eu estou nessa condição porque o outro me deixou assim, porque o outro fez isso comigo. Não, irmãos. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos reconhecer as nossas mazelas. Precisamos reconhecer o pecado. Tanto eu sei quanto você sabe o pecado que nós cometemos. Nós sabemos. E a dificuldade nossa é em reconhecer. A nossa dificuldade é reconhecer e dar nomes. A gente, quando ora, crente tem uma mania, né, pastor Daniel? Crente peca, né, no varejo, mas na hora de pedir perdão a Deus, né, pastor Júlio? Pede perdão no atacado. Não é assim? Sabe o nome do pecado que cometeu. O pecado tem nome, olha o que Jesus está dizendo. Que o que sai do coração do homem é o adultério, é a prostituição, é a fornicação. Jesus dá nome aos tipos de pecados. Mas a gente acha que a gente enrola Deus. A gente sabe onde a gente está errando, o tipo de pecado que estamos cometendo, mas quando chega no final do dia, a gente chega lá, né? E diz assim: ó Senhor, perdoa a minha multidão de pecado. Irmãos, precisamos dar nome. É a ira, Senhor. A ira habita em meu coração. Quando eu fico nervoso, eu fico irado mesmo. Senhor, mas me ajuda. Nós precisamos dar nomes. Nós precisamos nomear os nossos pecados. E parar de pecar no varejo e pedir perdão no atacado. Perdoa, Senhor, minha multidão de pecado. Desse jeito, irmão, você não vai ser trabalhado na área que você precisa. Quando você nomeia o pecado, você está dizendo: Senhor, eu reconheço que esse pecado habita em mim. É Ele, Senhor, que está me afastando do Senhor, porque os nossos pecados nos afastam do Senhor. Esse pecado está trazendo um problema na minha família, porque eu falo demais, eu me iro. Quando eu começo a falar, eu perco as estribeiras, eu não tenho limites. Não é assim? E nós precisamos nomear, para que Deus vá lá e comece a trabalhar conosco nessa área que nós temos dificuldades. É o problema de falar demais? Não consegue se conter? Confessa. Ah, Senhor, eu sou muito sensível, ninguém pode falar nada comigo porque eu sou sensível demais, eu choro. Não tem pessoas que é assim, que a gente tem até dificuldade de conversar qualquer assunto, falar qualquer coisa. Eu sou sensível demais, coloque isso diante do Senhor. Peça ao Senhor para tratar. Peça ao Senhor. Mas nós precisamos nos olhar diante do espelho e nos examinar. Pedir ao Espírito Santo para nos convencer, para que o Evangelho de Cristo nos liberte do pecado de que tão de perto nos rodeia. Que possamos viver uma vida que reflita a verdadeira natureza de um coração transformado. Nós cantamos, né, aquela música de Diante de Trono que diz assim: dá-me, Senhor, um coração igual ao teu. Dá-me, Senhor, um coração igual ao teu. E nós precisamos pedir ao Senhor: transforma o meu coração. Não importa, meu querido, o tempo de evangelho. Não importa se temos 20, 30, 40 anos de evangelho. Não importa o tempo que você frequenta uma igreja. Isso não te credencia ao céu, tempo de igreja de 40, 30 anos. O que nos credencia ao céu é uma vida transformada pelo Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. Nós precisamos revelar ao mundo a natureza transformada. Nós precisamos. As pessoas do nosso trabalho precisam olhar para nós e dizer assim: ó, esse aí é crente. Esse aí realmente é cristão.
Nós precisamos permitir o Espírito Santo nos convencer. Não ficar só no campo de vir para o culto, ouvir, passar por essas portas. Não. Cada culto é uma oportunidade que Deus nos dá de ouvir o Evangelho e aplicar no nosso coração. Cada culto precisa ser visto como um momento de Deus trabalhar em nosso coração. Cada culto é um momento de que Deus nos apresenta a sua palavra e nos apresenta as verdades do reino de Deus para serem aplicadas ao nosso coração. Nós, enquanto cristãos, nos preocupamos muito quando nós olhamos para o lado, o culto hoje teve pouca gente, né? O culto hoje não deu muita gente. A gente se preocupa com aquele irmão que não veio, a gente se preocupa com aquele que nós gostaríamos que estivéssemos aqui. Mas cada culto que você está, é a oportunidade que Deus te dá de ouvir a palavra dele e aplicar sobre o seu coração. Bom seria se todos estivessem, mas nós sabemos que nós não temos controle sobre isso. Alguns estão aqui, outros não estão, por problema de saúde, porque não chegou a tempo. Mas você que está aqui, leve a palavra de Deus para o seu coração. Em cada culto, cada reunião, veja como uma oportunidade que Deus está te dando, que o Senhor está nos dando, de sermos confrontados, edificados por meio da sua palavra. Se coloque de pé nessa noite. Se de tudo que foi falado nessa noite, você conseguir apenas gravar essa frase: viva uma vida que reflita a natureza de um coração transformado, você entendeu a mensagem. Você entendeu. Você entendeu a mensagem. A árvore, ela é conhecida pelo fruto. Você é o que você é, pelo que você faz. O que você externa. O que você externa é o que você é. Jesus não estava falando de árvore lá, não, nada disso. Foi uma parábola que ele contou. Só para chamar a atenção para um assunto que ele queria tratar com os discípulos ali. E ele quer tratar conosco nessa noite. Amém? Curve sua cabeça. Se apresente ao Senhor. Amado e soberano Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunir como igreja, de estarmos aqui nessa noite, Pai, prestando o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. E, ó Deus, reconhecendo, Senhor, quem Tu és, quão poderoso o Senhor é para trabalhar em nossos corações. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecemos, Senhor, no pecado que há no nosso coração, reconhecendo, Senhor, onde nós temos falhado, onde tem sido, Senhor, as nossas dificuldades, o problema que temos enfrentado, o pecado, Senhor, que está no nosso coração. Nós confessamos ao Senhor aquilo que está no nosso interior, aquilo que muitas vezes é até vergonhoso para nós confessar para o irmão, mas para o Senhor nós podemos falar, e nós confessamos a Ti nessa noite, que Teu Espírito Santo nos convença, Senhor, que Teu Espírito Santo, Pai, que nos conhece tão bem, tão profundamente, possa nos convencer nessa noite, da onde nós precisamos abandonar, onde nós precisamos, Senhor, nos humilhar diante do Senhor e suplicar pela Tua misericórdia, suplicar pela ajuda do Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo que tire todo impedimento da nossa vida, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de servir a Deus verdadeiramente.
Tira do nosso coração tudo aquilo em que o Senhor não é glorificado, tudo aquilo que o Senhor não tem prazer. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite. Trabalha, Senhor, nos nossos corações. Trabalha, Senhor, na nossa mente, no nosso interior. Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a nos aproximarmos de Ti. Nos ajude, Senhor, a permitir que o Teu Espírito Santo nos convença. E que nós possamos, ó Deus, seguir a orientação de João Batista quando diz que nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Nos ajuda a produzir frutos que glorificam o Teu nome. Que as pessoas que olhem para nós possam ver verdadeiramente o Senhor na nossa vida. Que possamos produzir frutos de um evangelho, Senhor, que nos alcançou. Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa noite. Espírito Santo da verdade, oh Espírito Santo, trabalha na Tua igreja, trabalha, Senhor, nos casamentos, trabalha nas famílias. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa noite. Trabalha no coração das mulheres desta igreja, trabalha, Senhor, no coração dos homens. Que eles olhem para eles mesmos, ao invés, Senhor, de quererem culpar uns aos outros pela condição que estão vivendo, pelas circunstâncias. Olhem para eles e se voltem para o Senhor e clamem pela Tua ajuda. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor continue, Pai, com Tuas mãos estendidas sobre esta igreja, sobre o Teu povo que se reúne nessa noite, nesse lugar, sobre aqueles que o Senhor permitiu estar aqui nessa noite, porque o Senhor quis tratar com cada um de forma particular e individual, que eles levem a Tua palavra nesta noite aos seus corações e permita que o Espírito Santo gere mudança de comportamento, gere mudança, Senhor, de pensamento. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti. Em nome do Senhor Jesus, gera em nós mudança, Senhor. Toma cativa a nossa mente, o nosso coração, em obediência ao Senhor. Abençoe a Tua igreja, abençoe a vida do pastor Daniel e sua família, que o Senhor continue usando como instrumento de graça para a edificação do corpo de Cristo, a vida do pastor Júlio também e a sua família, que o Senhor os use para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigada, meu Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas, pela presença do Senhor neste lugar. Continue conosco, Senhor. É o que nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Em nome de Jesus, bendito seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus.